Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e temos muitas informações. Ancelotti deu entrevista coletiva lá na Seleção Brasileira e falou sobre o assunto Gerson e Zenit, ele podendo ir para o futebol russo, que muda para a Seleção Brasileira caso o jogador se transfira para o clube russo. Tem também informação de Flamengo tentando a contratação de um atacante suíço de 25 anos, e eu vou dar mais uma dica. Esse jogador foi reprovado em exame médico em janeiro, quando iria para um clube da Áustria. Por que será que o Flamengo está tentando esse jogador? E a gente vai falar que jogador é esse também no vídeo de agora. Vamos trazer também mais informações sobre Gerson. Por que, no entendimento da seleção brasileira, os jogadores que vão para a Rússia deixam de ser convocados, mesmo eles se destacando? Vou dar um exemplo recente. Luiz Henrique, eu busquei essa informação e vou trazer para vocês aqui. Tem também informação sobre boletim médico no Flamengo, o Flamengo atualizando os estados clínicos de La Cruz e Gonzalo Plata. Carlinhos vai para o Remo, afinal ou não? E o zagueiro Pablo também vai para o Remo? Marcos Braz fazendo um pacotão de jogadores do Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas, porque assim o canal Venezinho Casagrande vai crescendo cada vez mais. Vamos para as informações? Carlinhos, atacante que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Vitória, vocês já sabem toda a situação, recebeu proposta do Remo, mas ligou para o Remo. Na verdade, ele recebeu a ligação do Marcos Braz e falou, não aceito a proposta do Remo. Mas você não vai ser utilizado no Vitória. Eu fico no Vitória até julho, e em julho eu vejo o que eu faço, porque para o Remo eu não quero ir. O Vitória tentou devolver o jogador ao Flamengo, o Flamengo fechou a porta e falou, não, a gente não aceita a devolução. Vocês ficam com o jogador até vocês, empresários, conseguirem um novo destino para esse atleta, porque aqui no Flamengo ele não vai ficar, vocês têm contrato de empréstimo até dezembro, vocês vão assumir o contrato e também o salário desse atleta. Caso contrário, ele vai ficando aí. Aos que perguntam se tem chance do Pablo, também zagueiro, que está sem espaço no Flamengo, se transferir para o Remo, não vai para o Remo, até porque nem proposta tem. Os representantes do zagueiro vão se reunir com o Fla para tentar, na janela de transferência no meio do ano, uma saída por empréstimo, sem rescindir com o rubro-negro, para ele jogar o segundo semestre por outra equipe, mas sem abrir mão do contrato que ele tem com o Flamengo. Caso contrário, ele fica até dezembro no Flamengo, quando encerra o compromisso dele com o rubro-negro carioca. Sobre chegada, Jorginho foi regularizado no BID da CBF, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Inclusive, por falar em BID, informação que a gente trouxe no vídeo de ontem, inclusive, Paê, o Vasco tinha dado a documentação lá para rescindir o contrato do Paê, e o Vasco veio publicamente confirmar a saída do jogador, mais uma informação acertada. E o Jorginho, que chegou ao Flamengo, está regularizado no BID, ou seja, liberado para poder entrar em campo, pelo menos a parte de documentos está tudo certo, agora depende do técnico Felipe Luiz. Sobre o Flamengo, hoje o Flamengo treinou, segunda-feira pela manhã, terça-feira também treina pela manhã, na quarta tem treino, ainda não sabemos se será pela manhã ou pela tarde, e à noite a delegação viaja para os Estados Unidos. E o Flamengo emitiu um boletim médico para falar sobre as situações clínicas de Gonzalo Plata e De La Cruz. Plata, jogador, realizou trabalhos individualizados em campo nessa segunda-feira e não relatou dores após a atividade. Boa notícia, tá? O Flamengo tem aí mais uma semana para se preparar para a estreia da Copa do Mundo de Clubes, que será contra o Esperance da Tunísia, no dia 16, e o Plata provavelmente ficará à disposição. Já De La Cruz segue o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, apresentando evolução diária. Realizou exercícios na academia do CT Jorge Gelau nesta segunda-feira. Mostrou evolução, mas continua na academia, não foi a campo. Ou seja, ainda segue o processo, digamos, interno de recuperação desse problema que o De La Cruz teve. Pelo visto, foi bem sério, como já havia dito o técnico Felipe Luiz. Agora vamos falar do Gerson, porque o Ancelotti deu entrevista coletiva nessa segunda-feira, lembrando, a seleção brasileira encara o Paraguai nessa terça-feira, 9h45, lá na Arena Neoquímica, estádio do Corinthians, e o Flamengo tem jogadores lá à disposição, Léo Ortiz, Alexandre, que foi titular, jogou 90 minutos no jogo contra o Equador, o Gerson, que jogou de titular e saiu no segundo tempo, o Wesley, que não ficou nem no banco de reservas, vamos ver se será relacionado dessa vez,
E aí o Ancelotti falou sobre a situação do Gerson podendo ir para o Zenit. Abre aspas. Sim, falamos desse tema sim. Eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente há campeonatos mais exigentes que outros, mas o que vamos olhar e fazer esse ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia. E aí, galera, em cima disso, eu conversei com uma pessoa da diretoria da CBF, um cara, enfim, da CBF, e eu perguntei para ele, por que os jogadores que vão para a Rússia automaticamente acabam caindo no esquecimento das convocações da seleção brasileira, independentemente do treinador? Casos recentes, Nino, zagueiro que era convocado na época de Fluminense, foi para a Rússia, parou de ser convocado. O Luiz Henrique é o caso mais emblemático, inclusive, recente aí. Estava voando no futebol brasileiro, eleito o melhor jogador da Libertadores, foi para o Zenit, parou de ser convocado. Eu vou resumir para vocês, para não ocupar muito tempo de vocês. Essa pessoa me explicou o seguinte, Venê, não é nada contra o futebol que o Zenit joga na Rússia, o campeonato russo. O que acontece é o seguinte, quando esses jogadores optam por jogar na Rússia, e o Zenit é um clube hoje que não joga outros campeonatos europeus por conta de toda a situação que vocês já sabem, que eu não vou ficar aqui me alongando, só joga campeonato russo, campeonato interno, não joga Champions League, lá automaticamente eles jogam menos. Ou seja, quando a gente vai fazer a convocação, isso tudo é observado pela comissão técnica, independentemente do treinador. No caso do Luiz Henrique, na ocasião, o Dorival percebeu que ele tinha jogado cerca de 50% a menos dos jogadores da posição dele, ou seja, o nível de intensidade era diferente. E o jogador, quando ele é convocado, ele não tem tempo para se preparar fisicamente para os determinados duelos. Pelo contrário, ele tem que chegar pronto. Então é basicamente por conta disso, não é um preconceito com o futebol russo ou porque ele deixa de ser observado, não. A CBF tem scouts, é óbvio que eles olham isso, tanto olham que essa pessoa me explicou essa situação. Então fica aí essa explicação para vocês que me perguntaram, eu também tinha essa dúvida e eu fui correr atrás. Vamos lá, informação de mercado da bola, galera. O Flamengo se movimentando para reforçar o setor ofensivo, além de tentar o Jorge Carrascal, jogador colombiano que está no Dinamo da Rússia. O Flamengo também está tentando a contratação de Noah Okafor. Informação trazida primeiro pela imprensa turca. Eu confesso que no primeiro momento até levei um susto, imprensa turca. Será que vão acertar? Porque eles sempre erram. Dessa vez eles acertaram porque no Flamengo confirmaram. Inclusive postei nas minhas redes sociais o seguinte: o Flamengo tem interesse em negociar a contratação de Noah Okafor, atacante de 25 anos que pertence ao Milan, atuou pelo Napoli por empréstimo. Está no Napoli por empréstimo. As conversas estão sendo conduzidas por José Boto junto aos representantes do jogador suíço. E por que eu falei isso? Porque eu entrei em contato com o dirigente do Milan e o dirigente do Milan falou que nenhuma proposta do Flamengo foi feita até o momento. E o Flamengo confirma as negociações com os representantes. Aos que estão preocupados sobre a informação de janeiro que Noah Okafor foi reprovado nos exames médicos no RB Leipzig, na ocasião ele não passou nos testes físicos da equipe porque na época estava acima do peso. Ou seja, não foi por ter sofrido alguma lesão grave em algum momento na carreira, pelo menos essa é a informação do staff do atleta. Noah Okafor disputou a Copa do Mundo de 2022, 3 jogos, e também estava no grupo da Eurocopa de 2024. Na última temporada, segundo o site SofaScore, ele tem 23 jogos, 7 titular, 1 gol, 2 assistências, 705 minutos jogados, 12 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 8 finalizações no gol de 17 tentativas, 27 dribles certos e 9 faltas sofridas. Nota SofaScore, para quem gosta, 6.72. E aí, galera? Seria um bom reforço para o Flamengo? Olha, é porque é difícil eu falar isso, mas eu estava numa expectativa maior em relação a reforços para o setor ofensivo. Por exemplo, o Carrascal eu considero um bom jogador, acho que seria uma ótima contratação, até porque ele seria uma contratação para meia, para jogar com ou substituir o Arrascaeta, entre aspas. Agora, o Noah Okafor seria um atacante de beirada. Quero a opinião de vocês, cara. 25 anos, enfim, vocês deixem um comentário de vocês aí. Isso é extremamente importante.
Bom, tendo novidades, a gente vai atualizando aqui no canal Vene Casagrande, então não deixe de ativar o sino, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma. Beijo, até o próximo vídeo. Fui!